Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de sustentabilidade. Então, começando o dia hoje perguntando a vocês, vocês olharam aí o tempo hoje, prestaram atenção na dinâmica, né, da atmosfera? Isso é muito importante para começar o dia, começar a semana, beleza? Então, quem está aqui comigo hoje fazendo a tradução, né, fazendo a interpretação da aula em Libras, é a Midian, tá aqui com a gente, ó. A Midian tá aqui. E no chat, quem vai participar comigo hoje é o professor Ricardo. Dá o teu bom dia pra galera. Bom dia, sexto ano, bom dia, queridos. Ricardinho tá aqui com vocês, hein? Tô esperando aí cada informação que vocês vão mandar pelo chat para eu passar aqui para Armando. Vamos embora. Beleza, é Ricardinho, olha aí, eu chamei de Ricardo aí, mas ele se intitula Ricardinho, então é assim que vai, beleza? Ó, então a aula de hoje é muito importante, não só para a gente pensar sobre o meio ambiente, mas também um fator de cidadania e desenvolvimento. Antes de começar, né, a gente vai falar sobre as formas de você assistir essa aula, né? Vocês sabem que tem reprise, a gente já está aí, ó, em setembro, né? Então a gente fala todo dia que tem reprise, que tem o aplicativo do Educa Recife, que tem o YouTube. Então não tem motivo para você não assistir essas aulas, beleza? Então, olha só, o tema da aula de hoje é saneamento básico. E eu já começo com uma pergunta básica. Opa, o que é saneamento básico? O que é? Você já ouviu falar? A gente sempre escuta falar, né? Agora a gente está num período, né, de muita propaganda aí relacionado às eleições, e a gente sempre escuta falar dessa história de saneamento, né? Vai ter, aí eu vou fazer o saneamento, eu vou colocar e tal, e não sei o quê, né? As populações também se mobilizam para pedir, né, muitas vezes por isso, e aí você sabe, você aí, meu aluno do sexto ano, minha aluna do sexto ano, você sabe exatamente, né, o que compõe essa ideia de saneamento básico, né? Saneamento vem da palavra sanear, que vem da palavra curar, né? Então significa cura, tá? Então vamos olhar aqui, vamos entender, né, um pouco sobre esse conceito aí, ó. Vê só, saneamento básico é um conjunto, né, de serviços de infraestrutura que engloba, aí eu já destaquei para vocês, o abastecimento de água, ou seja, água potável que vai chegar aí na sua casa, o esgotamento sanitário, ou seja, a água que vai sair da sua casa, né, das lojas, dos prédios, das indústrias, enfim. A limpeza urbana, ou seja, o recolhimento de lixo, né? O manejo dos resíduos sólidos, ou seja, recolhe e trata esse lixo. Então, por exemplo, tá, envolve também a reciclagem, envolve também o tratamento de lixo hospitalar. Então, tudo isso está dentro do saneamento básico, né? Nesse período aí que a gente está, assim, finalizando, né, de alguma maneira, esse período de pandemia, a gente prestou atenção para essas questões, né, relacionado a como tratar aquele lixo ali que se dizia contaminado, aquela luva, aquela coisa, máscara que foi utilizada. Então, a gente vivenciou muito essa reflexão, principalmente relacionada à contaminação. Então, desenvolver uma gestão disso aí está dentro da ideia de saneamento básico. E tem o último aí que muita gente não sabe disso, tá? Mas, ó, saneamento básico também se relaciona à captação da água da chuva, ou seja, a drenagem da água da chuva está relacionada ao saneamento básico também. E por quê, professor? Bota aí na tela para a gente ver, por favor. É, isso aí. Ó, porque essas ações impactam diretamente a vida, né, de todas as pessoas no desenvolvimento e no desenvolvimento socioeconômico. Então, as águas pluviais, né, que foi o que a gente falou aí, que são as águas da chuva, qual é a relação que elas têm, né, com saúde? Ora, é muito comum, né, a gente escutar falar de leptospirose, por exemplo, né, e de outras doenças que vão ser aí, que vão ter o seu contágio ampliado no período de cheia, né, no período quando
um canal desse aí, como a gente consegue observar, né? Muito comum aqui na nossa cidade, né, professor Ricardo? Comenta aí sobre essa estrutura da nossa cidade. A gente observa em cada canto, cada bairro específico, até você que está assistindo nossa aula aqui na TV, no YouTube, você observa que onde você mora, onde é que tem esse canalzinho, lá onde eu moro mesmo, professor, lá em Biribê, próximo ao Shopping Recife, tem um canal lá que misericórdia. O pessoal da prefeitura passa para limpar, mas de repente a educação do ser humano faz com que venha sujar tudo de novo. E aí começa leptospirose, começa várias doenças a acontecer, porque também a gente pode até ter um saneamento não tão legal, mas assim, a educação do ser humano é importante aí, para a gente pelo menos manter aí limpa a cidade, não é isso? Perfeito, mas tem uma questão aí também, ó. Porque, por exemplo, o saneamento básico, ele está muito ligado ao sítio urbano onde a cidade ela se desenvolve, né? Então, Recife, ela tem uma dinâmica de uma planície fluvio-marinha. Então, o que é que acontece? O que é que eu quero dizer com isso? Né? E a gente já viu isso em aula de geografia, eu já falei também em outras aulas de sustentabilidade. É que, né, a dinâmica das águas, né, que muito do que a gente falou aqui, né, é relacionado ao saneamento básico, por exemplo, o recolhimento de lixo está relacionado diretamente, né, o que a gente já viu aqui quando falou no período aí que estava tendo muita chuva, que em Recife a gente trabalhou bem esse tema, né, que um dos fatores dos alagamentos vai ser o lixo que vai tapar ali o bueiro, né? O professor Ricardo falou aqui agora também dessa educação, não jogar lixo na rua, que contribui positivamente. Então, muitos desses canais aqui da nossa cidade, em algum momento foram rios ou riachos, né, que vertiam para os rios maiores, né? A gente tem o rio Beberibe, a gente tem o rio Tegipió, a gente tem o rio Capibaribe, o rio Jiquiá, né? Tem alguns rios aqui em Recife, e esses rios vertiam, ou vertem, né, na sua maioria, vão terminar no mar. Então, com a dinâmica de ocupação dessa planície fluvio-marinha, a gente tem aí, né, muitos desses canais naturais, desses cursos naturais sendo artificializados, né, ou seja, sendo impermeabilizados, né, as ruas sendo impermeabilizadas. Então, tudo isso vai influenciar na dinâmica das águas, percebe? Então, muitas vezes, esses canais, eles foram construídos porque aquela região, aquela área ali, onde ele está, é uma área de fluxo natural. Então, não teria como, seria assim uma obra que não daria muito certo, porque estaria lutando diretamente com uma força que já estava estabelecida há muito tempo ali, percebe? Então, ó, o professor falou também, a gente comentou aqui sobre essa questão da política pública, né, da ação política relacionada ao saneamento básico. Então, na nossa legislação, né, de 88, a gente tem aí, ó, o artigo 21, diz que compete à União. O que é competir à União? Competir à União é justamente, né, a responsabilidade. Então, é responsabilidade da União, ou seja, da federação, né, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, ou seja, é obrigação, né? É um direito da população ter o saneamento básico em dia, né? Então, é muito comum, eu sempre trago aqui a Constituição, porque é onde todas as políticas públicas devem se fiar, né? Onde todas as políticas públicas devem se basear, beleza? Tem um segundo tópico aí que vai chegar para vocês, ó. O segundo diz o seguinte, o artigo 200, ao Sistema Único de Saúde, ó, ao SUS. Veja como o saneamento básico, ele engloba diferentes diretrizes, né? Então, ao Sistema Único de Saúde, o conhecido SUS, né, além de outras atribuições, nos termos da lei, aí tem aí o inciso 4, participar da formulação de políticas e da execução das ações de saneamento básico. Então, percebam, meus alunos e alunas, como, né, o saneamento básico ele tem que ser tratado de uma forma ampla, de uma forma que a gente chama de holística, né? Então, percebendo aí o saneamento básico não só como uma questão de infraestrutura,
mas como uma questão, né, de, como eu falei, desenvolvimento, de saúde, né, das pessoas. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está levando em consideração, a gente tem que levar em consideração também esses aspectos ambientais, né? E aí, pensando sobre isso, será que a gente tem aí nos bairros, né? A gente tem acesso, né, à água encanada, a gente tem acesso, né? O esgoto ele está bem canalizado na nossa cidade, né? No nosso Brasil, né? Se a gente parar para pensar, vamos refletir numa escala do Brasil, né? Então, voltando aqui para vocês entenderem como é, de fato, uma ação bem global. Ó, as atividades que englobam esses serviços são essenciais para a prevenção de doenças, redução de mortalidade infantil, melhoria dos índices de educação e de empregabilidade, preservação ambiental e expansão do turismo. Então, ó, cada R$ 1 investido em saneamento base se economiza, claro, no sistema público, R$ 4 em saúde. Então, ó, vamos organizar essas informações aí. Nós vimos que o saneamento básico ele vai influenciar na preservação ambiental, né? Então, por exemplo, a gente visita ali a Lagoa do Araçá. A Lagoa do Araçá, ela tem algumas questões relacionadas a essa preservação, né? O esgoto que cai ali muitas vezes não é tratado, né? Muitas vezes poderia se receber ali uma filtragem, uma limpeza, uma redução da quantidade de matéria orgânica que cai ali, né? Porque isso faz com que a dinâmica da vida naquele lugar seja melhor e impacta diretamente o turismo, por exemplo, né? Então, se a gente pensa no nosso litoral, né? O litoral nordestino, tão valorizado aí para o turismo. Se a gente vai analisar as cidades litorâneas, aí nós temos, né, cidades muito famosas, né, por ter formação natural ali que atrai o turismo, como Barreira de Coral, né, como a própria coloração do mar, né, que vai atrair ali, né, parece com outras regiões, né, com o Caribe e tal, né, mas eu acho aqui mais bonito que o Caribe. Valorizar, né, professor? E aí o que é que acontece? Será que essas cidades elas têm um plano de manejo de saneamento básico? Né? É só visitar. Quem tem essa possibilidade, né? Visitar uma cidade dessas, litorânea aí, vai para alguma cidade que que é voltada para o turismo. Então a gente andando pela cidade percebe, por exemplo, quando tem uma chuva, que muitas áreas vão alagar. Por quê? Porque foi construído de uma forma muito acelerada, sem um plano de manejo, ou seja, sem uma forma de estruturar aquilo ali, né? Então, tudo isso tem impacto em outras atividades, né? E é muito desagradável, né? Você está ali, sei lá, num restaurante e ali tá um esgoto a céu aberto, né? Não tem condições, né? Atrapalha o comércio, né? Atrapalha a vida das pessoas. Outra coisa, e como eu falei, né? Além disso, vai ser vetor de doença, né? Que as professoras de ciências com certeza abordam com vocês. Mas veja, cada R$ 1 investido em saneamento básico economiza 4, né, em saúde pública, na saúde pública. Então percebe que é fundamental. E aí a gente vai dar uma olhada nas escalas, tá? Lembra que a gente vem refletindo sobre o global e o local, beleza? Então saneamento básico não é só um problema do Brasil, tá? Então vamos perceber aqui, ó, saneamento básico no mundo. Falei muito rápido. Ó, tô meio acelerado aí, você chega, né, na vontade aqui da segunda-feira. Então, ó, população total do mundo, 7,8 bilhões em 2020, né? Dessa população, 4,2 bilhões de pessoas sem acesso a saneamento básico, minha gente. Veja, esses dados são da ONU, tá? E aí, quando a gente falou no slide passado sobre a mortalidade infantil, nós temos aí, ó, essa criança aí que infelizmente está tendo que pegar água, né, desse córrego aí. Eu vou chamar de córrego, mas tá com mais aparência de esgoto, né? Então, nos países subdesenvolvidos, né? E aí, o Brasil é um país grande, que tem áreas nele que tem a mesma característica de países subdesenvolvidos. Então, isso não é uma realidade exclusiva
da África, tá? Isso acontece aqui no Brasil também, né? Então, ó, 2,2 bilhões de pessoas sem acesso à água potável, 1,5 milhão de crianças menores de 5 anos sofrem todos os anos com problemas relacionados ao fornecimento inadequado de água. Então, minha gente, ó, as crianças e os idosos, eles são mais vulneráveis. Por quê? Porque o seu sistema imunológico, ou ele ainda não está formado, ou ele já está debilitado. Então, uma água potável, uma água de qualidade é fundamental, tá? E muitas vezes a ausência disso vai ser vetor de doença e morte. Então, no Brasil, ó, fontes do IBGE, né? A fonte é o IBGE. Domicílios com lixo coletado diretamente, 84,4%. Domicílios com rede geral como principal forma de abastecimento de água em 2019, 85,5%. Domicílios com esgotamento sanitário, rede geral de esgoto, fossas sépticas ligadas à rede, 68%. Isso aí é a área do professor Ricardo, né? Porcentagem. Dá uma ideia pra gente. A gente tem 84, 85, depois cai para 68, né? Como é que a gente pode fazer essa relação aí entre esses dados e... Será que isso é fiel, professor? As estatísticas, elas são falhas? Volta um pouquinho aí o slide, professor. Ainda tem um pouquinho mais grave, né? Ainda fala assim, ó. Mais de 50% das pessoas sem acesso de água potável, misericórdia. De 4,2 bilhões, só 2,2 sem acesso. Meu Deus do céu, é muita coisa, professor. No mundo inteiro. E de 1,5 milhão de crianças menores de 5 anos sofrem todos os anos com problemas relacionados ao fornecimento de água. Então, a gente também precisa tratar dessa água aí, porque senão é complicado, né? Exatamente. E aí, a porcentagem, se eu pedir para comentar, diz que os domicílios com lixo coletado diretamente a 84,4%, olha para aí, meu Deus do céu. Domicílios com rede geral, município de abastecimento, 85,5%, isso é muito alto, gente. E domicílios com esgotamento sanitário, rede geral ou fóssil, ligadas à rede, tem aí 68,3%. Isso é uma porcentagem, veja, se mais de 50% das pessoas indicadas não têm acesso à água potável, em contrapartida, a porcentagem é muito alta do lixo coletado aí das cidades, né? Então, a gente tem que perceber o que está acontecendo aí, para estar tudo congestionado. Até nas marés altas, né, professor? Nessas cidades litorâneas, a gente vê que quando dá uma maré alta, a gente vê logo na internet, né? Maré alta, aí, vixe Maria, vamos ver se vai alagar tudo aqui, porque dá um problema danado. Né? Pronto, falando nisso, a gente vai para Recife. Ó aqui, ó, saneamento básico em Recife, ele deu a deixa. Veja, 89,33% da população do município tem abastecimento de água potável. Estima-se que na cidade apenas 43,96% da população recebe atendimento da coleta de esgoto e 74,6% ou 69% dos esgotos de Recife são tratados. Já em relação às perdas de água, isso é muito importante, também é um dado relevante, 57,92% da água se perde, minha gente, ou seja, esses vazamentos. Por dentro do tratamento. Vídeo, rapidinho, antes de começar o vídeo, eu vou explicar, ó, tem aqui um vídeo que a gente vai ver sobre como se trata a água, né? Como é que funciona a estação de tratamento de água, tá? Vai chegar aí para vocês agora. Do tratamento de esgoto. É aqui, nas estações de tratamento de esgoto, ou ETs, que ocorre todo o processo de despoluição da água. O tratamento é dividido em duas etapas, denominadas fases líquida e sólida. A fase líquida tem início pela coleta. Após ser recolhido nas residências pela rede coletora, o esgoto é levado ao interceptor e, em seguida, às estações de tratamento de esgoto. Ao chegar às ETs, os efluentes, resíduos líquidos resultantes do esgoto doméstico, passam pelo gradeamento grosseiro, onde sólidos, como garrafas, pedaços de madeira e plásticos, ficam retidos nas barras. Em seguida, o esgoto passa pela estação elevatória de esgoto bruto. Esse equipamento, dotado de bombas hidráulicas, leva o esgoto para um nível superior, onde temos o gradeamento fino e os desarenadores. No gradeamento fino, ficam retidos nas barras materiais como papéis, papelões e tecidos. Ao chegar ao tanque de areia, o esgoto passa pelo processo de sedimentação. Os grãos de areia, mais densos, vão para o fundo. A etapa seguinte são os reatores Rafa.
Dentro dos reatores Rafa, a matéria orgânica sofre decomposição por bactérias anaeróbias, resultando na remoção de grande parte dos sólidos. Ocorre também a separação entre as partes líquida, sólida e gasosa. A parte líquida segue para o próximo tanque, a sólida para o tanque de lodo e a gasosa para a central de queimadores de gases. Passamos então ao passo seguinte, o tanque de aeração. Através de adição de ar, micro-organismos aeróbios são estimulados a se alimentar de matéria orgânica no esgoto. O processo dá início à formação do lodo, reduzindo a carga poluidora da mistura. Para dar continuidade ao processo, o esgoto é levado ao decantador secundário. No decantador secundário, o lodo formado anteriormente sedimenta e o efluente segue para a próxima etapa. Com isso, a parte líquida já está 90% livre de impurezas. Seguimos então para a última etapa da fase líquida, a desinfecção ultravioleta. Neste ponto, o efluente é exposto a raios ultravioleta. Ao entrar em contato com a luz germicida, as bactérias presentes no esgoto têm seu DNA alterado. O objetivo é deixá-las estéreis e, portanto, inofensivas. Terminada essa etapa, o efluente já está limpo e pode ser lançado em rios e córregos. Agora que já conhecemos a etapa líquida do tratamento, vamos descobrir o que ocorre na fase sólida. Após passarem pelo tanque de lodo, os efluentes são levados até os adensadores na casa de desidratação. Aqui, em um processo semelhante à decantação, parte da água do lodo é removida. Passa-se então à etapa seguinte, o processo de secagem. Na casa de desidratação, o lodo passa por um novo processo de secagem. O objetivo é reduzir o teor de líquidos na mistura, facilitando o transporte ao aterro. Finalmente, a parte do lodo que não foi digerida é reintroduzida no sistema. Para isso, segue novamente para a estação elevatória de esgoto. Com essa última etapa, o tratamento de esgoto chega ao fim. Eita, vê só. Então, seguinte, como essa aula, ela trouxe muita coisa para a gente pensar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tratamento de esgoto e esse slide aqui, ó, vai ser o slide que a gente vai começar a nossa aula seguinte, tá? Volta aqui para mim, por favor. Então, vê só, ó, a gente acabou de ver que o tratamento de esgoto, ele é um processo bastante complexo e tecnológico, né? Então, nós vimos várias etapas, né? E tudo isso para quê, minha gente? Tudo isso para captar o esgoto e poder devolver para a natureza. Essa água aí, muitas vezes, ela não está adequada para o uso humano, né? Então, creio que tem que haver outros processos, tá? Para que a gente possa ali usar para cozinhar, por exemplo, tá? Então, toda a indústria, por exemplo, deveria ter um sistema de tratamento de esgoto semelhante, né? Toda a cidade, em vários pontos da cidade, deveriam ter, justamente para você quebrar aí essa pressão sobre esse sistema de tratamento, né? Então, como a gente falou no começo da aula, existem esses canais, né? Os canais, eles vão seguir para um sistema que tem, em alguma medida, né, uma redução desse impacto, vai ter ali a retirada de alguns materiais, né? Mas boa parte desse esgoto, como a gente viu nos dados, ele não é tratado ainda. Então, para a gente ter aí, por exemplo, Boa Viagem, com a qualidade da água mais adequada, né? As próprias praias de Olinda, que estão na região metropolitana, e muitas vezes, né, a gente fica sabendo aí que a praia se tornou imprópria e não está com a água tão adequada assim. Então, tudo isso tem a ver com esse sistema, né, de saneamento básico, né, que é o tema da nossa aula. Então, veja o quão importante é a gente pensar, né, a sustentabilidade. A gente nem falou de doença, nem falou das cidades, então tem muitos temas para a gente abordar em cima dessa ideia de saneamento básico, né, porque saneamento básico, minha gente, é sustentabilidade. Eu vou passar para o professor Ricardinho para ele se despedir de vocês, tá? Já agradecendo a presença dele aqui. Isso aí, galerinha do sexto ano, ó, pensar que a gente tem uma responsabilidade enorme de cuidar da nossa água, né? Não colocar lixo aí nos lugares inadequados. A gente sabe que tem os coletores para colocar os lixos em maneiras e em locais adequados, né? Então, assim, várias reflexão de tudo isso para que a gente tenha uma cidade bem melhor, não é isso? Então, ó,
Cheiro pra vocês, meus amores. E valeu, Armando. É isso aí. Eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês aqui, ó. Vai aí. Volta aqui para mim, por favor. No slide não, é aqui. Vai aí, né, no caminho de casa. Todo mundo tem celular, né? Se tiver um esgoto a céu aberto, se tiver um lixo acumulado, né? Todas essas são questões de saneamento básico. Então, vamos explorar o nosso bairro, né? Então, tira ali foto, leva para a sala de aula. Vamos fazer um trabalho, uma exposição sobre os problemas de saneamento básico no bairro, que tal? No bairro da escola. Então, deixa essa tarefinha com vocês. Um abraço aos professores e professoras. Até o futuro. Tchau, tchau. Valeu, Midian.